Então, muito bem. Boa noite a todos. Bem-vindos. A gente está aqui hoje para um dia bem especial, que é o lançamento do nosso guia de posologia e titulação de fitocannabinoides. Hoje nós estamos trazendo esse material que foi elaborado com bastante empenho e dedicação e que também a gente pode dizer que teve a participação ou a influência de alguns de vocês aqui. Na verdade, a gente estava pensando em fazer algumas orientações para quem quer iniciar as prescrições, mas também para quem já trabalha com isso, para conseguir auxiliar. E, claro, não dá para a gente fazer para tudo, né? Vocês sabem que tem várias condições que são possíveis da gente tratar com o canabidiol, né? Usar o canabidiol e o THC como ferramentas terapêuticas. Então, não teria como fazer um protocolo para tudo. E não existe um protocolo, não existe um consenso padrão para tudo. Há uma necessidade de individualização. A gente aqui na CPK não acredita em tabelas, né? Então, não existe. Às vezes a gente vê por aí algumas tabelas com é, tal condição, tantas gotas, né? Isso não contempla a realidade da cannabis medicinal, né? Então a gente realmente pensou em como fazer uma coisa que levasse em consideração a individualização que é necessária para esse tratamento, sem enrijecer, sem colocar vocês em números exatos, porque não é assim que funciona. Então eu vou mostrando para vocês como é que esse guia funciona. Ele foi feito inicialmente com a participação. Eu estava falando que vocês tiveram influência porque a gente perguntou para alguns de vocês, a gente levantou esses dados de quais eram as condições que mais vocês necessitavam prescrever, mais tinham interesse. Então, nós lançamos para inicialmente ansiedade, insônia e dor crônica. Mas vocês vão ver ali que quando eu estiver falando, principalmente do protocolo de ansiedade com o CBD full spectrum com THC menos do que 0,3, ele pode ser, digamos, extrapolado para outras condições também. Então, aquela orientação que tem ali, para aquela, especificamente para ansiedade com CBD full spectrum, a gente também pode utilizá-la para Alzheimer, a gente também pode utilizar para depressão, a gente pode utilizar para a dor, vocês vão ver que ele tem um certo paralelo também com o de dor, né, que leva o mesmo óleo como carro-chefe. Então eu vou orientando vocês. Lembrando que aqui não é uma aula para a gente ensinar sobre cannabis medicinal, a gente não vai ficar. Eu não vou abordar sistema endocannabinoide, principais condições, evidências científicas, não. Isso a gente aborda na nossa educação médica em outros momentos, em outros espaços. Aqui a gente vai partir do pressuposto que a gente já viu uma indicação terapêutica para o nosso paciente e a gente vai então escolher o óleo e iniciar esse tratamento e acompanhar o paciente. A minha internet não está muito boa. Eu vou fechar algumas coisas aqui no meu computador. Uh, Só um minutinho, gente. Eu vou fechar algumas coisas aqui. Vamos ver se melhora. Eu recebi um aviso aqui de que meu computador estava sobrecarregado. Mas vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver direitinho? Tá trancando a minha imagem? Não, tá tudo perfeito, doutora. Pode Tá tudo bem. prosseguir. Então tá. Eu vou minimizar aqui, vou ficar vendo vocês pequenininhos. Vendo não, vou ficar vendo eu, né? Porque tá todo mundo fechadinho ali. Se alguém quiser abrir, quiser participar, fique à vontade, tá? Se não quiser também, fiquem à vontade também. Então vamos lá. Eu vou dar andamento aqui na apresentação. Acho que vocês aqui já me conhecem. Eu falei no. Chamo vocês no privado às vezes. Acho que quase todos aqui eu já conversei no privado. Ai, não tô conseguindo ver nada de participantes. Isso é estranho, porque daí parece que eu tô sozinha. Deixa eu ver se eu consigo ver vocês aqui. Ah, deixa assim, não tem problema. Eu sou Letícia Maier, eu faço relacionamento médico e educação aqui na CPCAM. E eu tô em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tenho algumas idas frequentes a São Paulo. Sei que muitos de vocês, talvez a maioria, é de São Paulo. A CPCAM, acredito que vocês também já conhecem, mas é sempre bom lembrar, a CPCAM é uma empresa farmacêutica registrada no Brasil, com toda a documentação necessária para os seus registros aqui nacionais, que, entre outras coisas,
trabalha com a importação de derivados da cannabis, com produtos certificados, com certificados de análise completos, né, inclusive com perfil de contaminantes, agrotóxicos, metais pesados. Esses é, certificados estão à disposição para quem quiser vê-lo a qualquer momento. E a CPCAM pega bastante, a gente pega bastante nisso da educação médica, da capacitação, do relacionamento médico, porque a gente acha que é muito importante que essa medicina, essa ferramenta terapêutica seja difundida, né, entre os profissionais que podem prescrever no Brasil. Então, a gente vai estar sempre fazendo estratégias de educação, a gente tem os materiais impressos, a gente faz aulas, a gente tem aulas para disponibilizar para vocês gravadas, inclusive, se vocês quiserem, podem pedir, eu mando para vocês no privado, eu mando lá no grupo. A gente tem um comitê médico com. Atualmente somos três médicos com muita experiência no assunto e com outros médicos também que a gente eventualmente capta. Então vocês podem ficar bem à vontade para nos procurar sempre que precisar. Esse é o nosso guia. Como eu comentei, ele é um material técnico que é muito mais para orientar vocês numa prescrição que seja segura e que venha a ser eficaz. Obviamente, não é nos primeiros dias, né, que o paciente vai melhorar, mas a gente vai conseguir, se a gente fizer os ajustes adequados, ter uma eficácia do tratamento, se ele for bem indicado. E a gente utilizou como ferramenta os poucos estudos que falam de dosagem, tá? Tem poucos estudos que a gente tem a experiência clínica muito grande que nos ajuda a complementar esses poucos estudos que a gente tem. Então vamos começar. E primeiro a gente tem algumas páginas nesse material que vocês vão ver quando receberem ele, que ele está num formato de livrinho, assim, que vai ser, quando ele for impresso, ele vai ser impresso dobrado ao meio. Então, cada página vai corresponder duas no formato impresso, mas por enquanto ele vai ser com as duas páginas aparecendo do lado, tá? Eu separei elas para ficar mais fácil de explicar para vocês. Então, a gente vai considerar algumas questões na prescrição de derivados da cannabis. A gente vai ter uma abordagem cautelosa, né? Mas sem receio, se a gente fizer direitinho, a gente provavelmente não vai ter nenhum problema. As doses têm caráter orientativo, tá? Pensando na segurança do paciente, na minimização de efeitos adversos, isso é bem importante. A gente vai pensar na variabilidade individual, tá? Cada paciente tem uma resposta terapêutica diferente, isso não é um fator único, não é só a genética, é, é genética, é interação com outros fármacos, é momentos de vida, é o fato dessa pessoa ser uma pessoa rígida, por exemplo, neurologicamente, ou essa pessoa ter problemas neurológicos, doenças neurodegenerativas, por exemplo, elas cursam com uma alteração muito importante de receptores de diversos sistemas no sistema nervoso central e periférico. Tem estudos com pacientes com Alzheimer com uma grande alteração de receptores CB1 e CB2 no cérebro. Então, a resposta de um paciente que tem Alzheimer, a resposta de um paciente que não tem, a mesma dosagem, a mesma concentração, pode ter a mesma genética, ela vai ser diferente. Tá? Então, pacientes que têm o seu sistema funcionando, digamos, adequadamente, pessoas que têm condições patológicas tendem a ter também respostas diferentes. Então, para exemplificar aqui, eu tenho pacientes que tratam ansiedade e que com 3 miligramas de THC tem bastante efeito adverso, não toleram. E eu tenho pacientes com Alzheimer usando 30 miligramas de THC sem nenhum efeito adverso. Então, isso realmente tem que ser individualizado. E por isso que uma tabela não contemplaria, né? Como é que a gente vai fazer uma tabela falando que a dose de THC para um indivíduo é de 3 a 30 miligramas, né? Isso é tão amplo que não faz um sentido na prática. Ou a gente quer orientar que vocês façam monitorização contínua e reajustes e ajustes graduais, baseados na resposta e no surgimento de algum efeito colateral, sempre monitorando interações medicamentosas. Então, isso são lembretes que nós colocamos no início do guia para vocês sempre lembrarem que isso é importante. Esse material não substitui o julgamento clínico individual, então lembrando que isso daqui é realmente um guia para orientar vocês. Mais alguns lembretes aqui. A gente vai usar a estratégia de maneira geral quando fala de fitocannabinoides de start low, go slow. Não, ficou errado aqui, gente. Start slow. Eu já corrigi isso aqui umas 5 ou 6 vezes, mas cada vez que eu passo por ele eu vejo mais alguma coisinha. Depois eu vou falar pro pessoal lá.
que tem que colocar um S aqui, é start slow e go slow. Então, não, start certo, start low ou start slow e go slow, desculpa. Que comece baixo e vá devagar, tá? Então, a gente sem desistir de fazer essa titulação, a não ser que o paciente desenvolva efeitos adversos ou que já atinja o nosso objetivo terapêutico, tá? Lembrar também que existe um padrão, mais ou menos assim, digamos, de resposta aos fitocannabinoides, mas que existem as pessoas que são as pontas da curva, né, que respondem muito bem ou que respondem menos, que são pessoas um pouco mais desafiadoras, e a dose, a curva dose-resposta costuma ser uma curva em sino, ou em um invertido, onde as doses muito baixas provavelmente por uma questão de dosagem mesmo não fazem efeito, à medida que a gente vai aumentando, o paciente começa então a ter os benefícios, mas esse benefício ele não vai aumentar indefinidamente com o aumento da dose. Em algum momento a gente vai ter uma estabilização dos ganhos ou a gente vai passar a ter até uma piora dos efeitos ou surgimento de algum efeito adverso. Então a gente tem que estar atento para tentar encontrar o ponto de maior benefício com a menor dose possível, né? Porque também se a gente estabilizou e se seguir aumentando a dose, a gente vai diminuir a durabilidade do nosso frasco e aumentar o custo para o paciente. E a gente vai personalizar, lembrando que não é só a idade, né, do paciente que vai influenciar, não é só a genética, não é só os medicamentos. Todos os pacientes são uma combinação. Todos nós somos pessoas influenciadas aí, por inúmeros fatores e a gente vai ter que realmente individualizar. E a gente vai iniciar primeiro com o protocolo de ansiedade. Primeiro protocolo de ansiedade. Eu quero primeiro só ver vocês, gente. Me desculpem, mas eu não tô conseguindo ver mais nada aqui. Isso tá me atrapalhando um pouquinho, sabe? Não enxergar ninguém. E o Zoom, nem sempre eu consigo mexer nesses. Ó, agora. Tá, muito bem, muito bem. Agora tudo certo. Deixa eu voltar aqui para a apresentação e tentar colocar ela na tela cheia de novo. Aqui. Perfeito. Agora tudo maravilhoso. Vamos lá, a gente vai começar com ansiedade, uma condição super prevalente. Certamente vocês aqui podem ser dentistas, cirurgiões, o que quer que seja, vocês vão tratar pacientes ansiosos ou vão tratar condições que são relacionadas à ansiedade ou que geram ansiedade, né, ou que são decorrentes é, ou envolvem ansiedade, né? Dentistas tratam muito bruxismo, transtorno temporomandibular, né? E a gente sabe que isso está muito associado à ansiedade, transtornos de sono, dor, né? Pessoas com fibromialgia têm problemas de ansiedade. Então a gente vai começar com ele. A gente tem dois protocolos de ansiedade, o 1 e o 2. O 1 é como o carro-chefe, o clássico, o óleo CBD Full Spectrum, com menos do que 0,3% de THC, é disparado o óleo mais utilizado na maioria das condições, tá? Ele é seguro com relação ao THC, então as doses baixas permitem que a gente use para pacientes, até aqueles que têm uma tolerância baixa, né? Claro, a gente vai titular mais devagar, a gente vai acompanhar melhor, mas eles não têm doses consideráveis de THC para gerar a maior parte dos efeitos adversos que estão relacionados ao THC. Então a gente diz que o CBD Full Spectrum é o clássico. Vocês vão começar vendo o protocolo assim. Protocolo para ansiedade 1. Vocês estão vendo o meu mouse? Vemos sim, doutora. Peraí. Vocês estão vendo aqui o mouse na tela? Sim. Tá. Então é para sinalizar aqui, ó. Ele começa com o tipo do óleo, CBD Full Spectrum 3.000 miligramas, menos do que 0,3% de THC, o frasco é 30 ml. Então isso é o que vocês precisam escrever quando forem fazer a receita. Lembrando que todos os óleos da CPCAM estão na MEMED. Então se vocês usam aquela plataforma de prescrição digital que se chama MEMED, eu pessoalmente é a que eu uso e é a que está vinculada em vários prontuários eletrônicos que o pessoal usa. Então, na MEMED já tem. Se vocês colocarem lá CP espaço CAN, já vai aparecer uma lista com todos os produtos da CPCAN. Vocês podem só selecionar ali. Caso vocês façam em uma outra forma, né? Algumas pessoas ainda fazem até as receitas escritas por sua preferência. Então, vocês podem escrever lá CBD Full Spectrum ou óleo CBD Full Spectrum, né?
óleo CBD full spectrum, 3.000 miligramas, CPK, né? Tem que colocar o CPK. No final, lá na última do guia, tem um modelo de receitinha, tá? Para vocês verem. 1 ml tem 30 gotas. A gente já fez o cálculo para vocês não precisarem passar esse trabalho, não precisarem fazer regrinha de 3. Uma gota tem 3,3 miligramas de CBD. Vocês não têm noção, quem está começando agora, como isso é bom, como é bom ter essa informação aí. Quando eu comecei lá, mais de 5 anos atrás, essa informação não era fornecida habitualmente pelas empresas. E cada óleo tem uma concentração diferente, um número diferente de gotas por ml. Quando a gente fala de água, a gente usa 20 gotas por ml. Mas 20 gotas por ml não serve para óleos, não serve para os nossos medicamentos à base de cannabis. Não só para os nossos da empresa, para todos. Então a gente tem óleos desde 20 e poucas gotas até mais de 50 gotas por ml. Então as empresas, finalmente se deram conta, a gente se deu conta que precisa passar essa informação para vocês. Então tá aqui. 1 ml dos nossos óleos tem 30 gotas. Esse óleo aqui, que é o Full Spectrum 3.000 miligramas, tem 3,3 miligramas de canabidiol por gota. A quantidade de THC por gota é muito baixa. A gente não costuma fazer o cálculo do THC. Esse é um óleo de CBD predominante, tá? O THC está ali mais para potencializar e promover aquilo que a gente chama de efeito entourage ou efeito comitivo. Então, considerem que isso aqui é muito interessante e a gente precisa passar essa informação dos miligramas por gota para vocês, por quê? Vocês não vão pensar em gotas no seu tratamento, vocês vão informar o seu paciente em gotas, mas vocês, como profissionais, vão pensar em miligramas. Pensa quando a gente tem lá um 300, de 400, de 600. Se o paciente, se vocês vão dizer para o paciente, toma um comprimido de ibuprofeno de 8 em 8 horas, o paciente vai chegar na farmácia e o farmacêutico vai perguntar, tá, mas é qual? É o de 300, é o de 400, é o de 600? E a gente precisa saber essa informação para a gente precisar passar isso para ele. E a gente que vai raciocinar, né? Bom, a dose máxima de ibuprofeno por dia é tal, o paciente pode usar 2 comprimidos de 300 ou um de 600, por exemplo. Né? A gente está acostumado a pensar em miligramas nos outros medicamentos, a gente também vai pensar em miligramas quando a gente está falando de CBD e THC. Então, tendo essa informação aqui, que uma gota é 3,3 miligramas, o paciente chega dizendo, olha, doutor, estou usando 10 gotas de manhã e 10 gotas à noite. Bom, então eu já sei que ele está usando 33 miligramas de manhã, porque 10 gotas dá 10 vezes 3,3, e à noite a mesma coisa, então esse paciente está usando 66 miligramas de CBD por dia. Se o paciente vier usando 5, às vezes o paciente vem usando, doutor, usando 13 gotas. Eu não sei quanto é que é 13 vezes 3,3. Então a gente fica com a calculadorazinha ali no celular rapidinho. Beleza, a gente faz o cálculo ali na hora. A dose desse paciente por tomada é X e por dia é X. Então, sempre que a gente fala de dose diária, a gente está falando da dose diária em miligramas do canabinoide principal. Tá? Então, vocês tenham isso em mente e usem essa informação para facilitar. Nós botamos uma notinha aqui embaixo que a dose máxima diária sugerida é em torno de 100 a 150 miligramas dia. Não existe dose máxima absoluta, tá? Isso seria uma dose sugerida por quê? Quando a gente tem óleo full spectrum, a gente tem um efeito maior do que quando a gente usa um óleo de canabidiol isolado, um óleo sem os outros componentes da cannabis, só com CBD puro. Tem pesquisas para ansiedade mostrando até 300 miligramas de canabidiol isolado, em uma situação específica ansiogênica. E a gente tem uma pesquisa mostrando que o uso de 30 miligramas, ou seja, uma dose 10 vezes menor, de um óleo full spectrum, ou seja, aquele que tem os outros compostos da cannabis, com resultados eficazes para ansiedade em 2 semanas de tratamento. Então vejam que a dose desse óleo é muito menor. Se a gente estivesse falando de um canabidiol isolado, eu diria a dose máxima diária sugerida 300 miligramas. A gente está falando de um óleo que tem uma potência maior. E na prática também dificilmente a gente vê alguém com ansiedade necessitar de doses maiores do que 100 a 150. Mas se vocês tiverem um paciente com uma boa tolerância e ainda com uma resposta abaixo da ideal, nada impede de que vocês cheguem mais do que isso, tá? Então, assim, essa aqui, no guia, as páginas vão estar do lado, tá? Essa daqui
e a outra página aqui do lado, para vocês poderem saber qual é o óleo e como utilizá-lo. Então, aqui em cima tem um lembrete, estão vendo o meu mouse? Então, né, João? Tô vendo? O lembrete do horário preferencial após refeições. A gente fez por semanas aqui, tá? Na ansiedade, eu acho que os ajustes semanais estão muito bom tamanho. Então, na primeira semana, a gente inicia com 2 gotas de manhã e de noite, lembrando do horário sugerido pós-refeições, tá? Não é obrigatório se o paciente não tomou café da manhã naquele dia ou não tem o hábito, não toma café da manhã nunca. A gente não vai deixar ele sem óleo por causa disso. Isso porque algumas pesquisas indicam uma absorção melhor depois de uma refeição com um perfil lipídico, né? Às vezes o paciente toma só um café com uma fruta, não tem tanta interferência, tá? Mas é uma sugestão. Iniciamos com 2 gotas manhã e noite. Eu já passei para vocês a informação de quantos miligramas essas 2 gotas correspondem, porque eu quero que vocês pensem em miligramas, tá? Então, se a gente está iniciando com 2 gotas manhã e noite, isso equivale a 13 miligramas dia. Depois, caso vocês tenham interesse, alguns já devem ter assistido, mas eu tenho uma aula de canabinoides na prática, onde eu explico os fluxogramas de como a gente vai fazendo os aumentos, tá? Aí é uma aula sobre o assunto que a gente pode também planejar. Aqui, digamos que eu já fiz esse fluxograma e dei para vocês mais prontinho, mais mastigado. A gente vai na segunda semana aumentar para 3 gotas de manhã e noite, que dá em torno de 20 miligramas. Por que eu coloquei em torno, gente, tá? Esse símbolo aqui, né, do tio ali, do mais ou menos. Aqui também falta um espaço, eu já pedi pro pessoal do marketing, na versão que vocês vão receber já está corrigido esse espacinho aqui. Mas por que em torno de? Porque na verdade é uns quebrados de uma vírgula, tá? E eu acho que a gente não precisa ser tão criterioso. Então eu sempre coloco aqui, olha, é aproximadamente. Na verdade, isso daqui é 26,2 ou 26,4, agora não lembro de cabeça. Então eu coloquei aproximadamente, que fica muito mais fácil da gente pensar, tá? Então a gente vai fazendo esses ajustes semanais, reavalia depois dessas 4 semanas e segue aumentando 2 gotas a cada 5 a 7 dias até uma resposta terapêutica satisfatória. A literatura fala de ajustes de cannabis medicinal de 2 a 7 dias. Dois, muito mais para os países onde se usa cannabis vaporizada, que a gente percebe 2 dias da nossa prática que a gente não tem a cannabis vaporizada permitida. Então, quando a gente fala de óleo, normalmente a gente precisa de um tempinho um pouquinho maior, tá? Vocês vão ver que para dor a gente até usa 3 dias em alguns protocolos. Mas, de maneira geral, nas outras condições, eu utilizo 5 a 7 dias. Começando com 7, depois, se a gente quiser ir um pouquinho mais rápido, eu digo que vocês podem arriscar. Então, coloquei 5 a 7 dias até uma resposta terapêutica satisfatória. Lembrando que não existe uma dose máxima, mas provavelmente vocês não vão precisar mais do que aqueles 100 a 150 miligramas que a gente colocou ali na notinha da outra página para ajudar vocês. Então, essa é a orientação posológica individualizada para a ansiedade, tratamento de ansiedade com um CBD full espectro THC-T03. Então, esse foi o nosso número 1. Que outra alternativa eu tenho para tratar a ansiedade? A gente pode usar a formulação com 0 THC. O protocolo para a ansiedade 2, ele é com o CBD Broad Spectrum, lembrando que o Broad Spectrum é uma versão de canabidiol, onde o THC foi retirado do extrato, então ele mantém outros canabinoides menores, ele mantém terpenos, flavonoides, que são benéficos e que potencializam o efeito do tratamento. Então, quando eu não desejo, por algum motivo bem racional, assim, eu não desejo THC mesmo para esse paciente, então a gente vai optar pela formulação sem THC. E para a ansiedade, ela é muito legal. Eu trato muitos pacientes, eu uso inclusive essa formulação aqui, que é o canabidiol sem THC. Isso eu sinto que me dá uma liberdade muito grande no dia para aumentar o quanto precisar, sem eu ter nenhum efeito de THC. Isso é porque eu sei que eu sou uma pessoa com uma sensibilidade muito grande ao THC. E se vocês eventualmente tiverem um paciente com essa mesma sensibilidade, vocês podem optar por isso daqui. Outras situações também, além da sensibilidade, o paciente que já tenha usado, esteja usando um full espectro,
tá dando muita sonolência, né? A pessoa tá mais sensível. Ah, quem sabe a gente opta por esse daqui. O paciente tem alguma exigência laboral, ocupacional, né? A gente vai querer evitar o THC. Crianças e adolescentes, a gente tende a iniciar primeiro quando a gente vai fazer o tratamento com as versões sem THC. Então, esse pode ser escolhido também para tratar a ansiedade. Esse aqui, vocês vão ver a notinha, a dose máxima diária sugerida já é um pouco maior, tá? Porque ele, não tendo o THC, a gente pode necessitar uma dose um pouquinho maior e também a gente pode ir mais longe sem ter receio de ter efeitos adversos, tá? Mas a gente vai monitorando e dificilmente, gente, eu não tenho nenhum paciente usando mais do que 200 por dia desse óleo. A gente coloca porque a literatura traz esses números elevados, tá? Essas doses elevadas, mas muito difícil que vocês vão chegar nessa dosagem para algum paciente. A gente tem uma árvorezinha bem parecida, mas esse óleo, deixa eu voltar aqui, ele é mais concentrado. Prestem atenção que ele não é 3.000 miligramas, ele é 6.000 miligramas num frasco de 30 ml. Isso faz com que ele tenha 200 miligramas por ml. Opa, essa informação até é legal a gente colocar, né? Aqui, eu acho que tem na caixinha ali 200 no frasquinho. Acho que não tá bem claro, eu vou colocar aqui do lado para vocês também. 200 miligramas por ml nesse e 100 no outro. Aí isso dá exatamente o dobro. Se aquele tinha 3,3 miligramas de CBD por gota, esse tem 6,6. Então ele é super concentrado. Isso permite que a gente use uma quantidade de gotas bem baixa. Então a gente pode iniciar com uma gota de manhã e uma gota de noite, já vai ser 13 miligramas por dia. Isso é uma maneira conservadora de iniciar, gente. Lembrando que a gente quer minimizar efeito adverso e que a gente não vai ficar dando uma, duas gotinhas sempre. A gente vai acompanhar esse paciente e vai aumentar a dose, tá? Claro, a gente vai orientar ele que na primeira, na segunda semana, ele provavelmente não vai ter efeito terapêutico. Ok, né? Mas pelo menos ele não vai ter efeito adverso também, o que às vezes assusta o paciente, né? Assusta o próprio médico. Então vamos lá, a gente vai iniciar com uma gota de manhã e de noite na primeira semana. Na segunda a gente vai aumentar para duas. Na terceira a gente vai aumentar para três. Na quarta semana a gente vai aumentar para quatro. É parecido com o outro, mas vejam como esse óleo é mais concentrado. Na quarta semana de tratamento, a gente já vai estar em torno de 50, 52 miligramas, enquanto na outra que tinha a concentração baixa de THC, a gente estava na quarta semana em torno de 40 miligramas. Então, não é exatamente igual o ajuste de um e de outro. A gente sugere, né? Isso aqui, sugestão, reavaliar depois da quarta semana de tratamento e seguir aumentando. Aí a gente pode ir até um pouquinho mais rápido, de uma a duas gotas a cada 5 a 7 dias, até uma resposta terapêutica satisfatória. Lembrando que quando a gente fala de ansiedade, o canabidiol ele não é um ansiolítico como um benzodiazepínico, ele não é um calmante, ele não é um tranquilizante. A pessoa não vai tomar e sentir que tomou aquela dose. Ele é muito mais um tratamento que a gente vai ver ao longo das próximas semanas o benefício. O sono às vezes melhora rápido, mas a ansiedade. Os pacientes relatam uma coisa muito interessante, que é muito mais retrospectivo. Eles iniciam o tratamento e depois de algumas semanas eles olham assim, nossa, eu tô mais tranquilo, eu não tenho mais tido aquelas crises, eu tô mais tolerante no trabalho. Então, é bem interessante fazer a retrospectiva. Então, por isso eu anoto tudo. Olha, tava tendo aquelas crises, tava roendo unha, não conseguia entrar numa reunião. E eu pergunto essas coisas pro paciente depois. Porque às vezes ele diz, eu acho que eu tô um pouquinho melhor, mais tranquilo, mas não ajudou muito. Aí a gente vai perguntar os detalhes. E, nossa, ele realmente, eu não tive nenhuma crise de pânico. Então, ele vai fazendo essa retrospectiva. Então, para dizer que não é tão rápido, a gente aumenta e naquele mesmo dia, 2, 3 dias, a gente já vai ver um efeito. Mas ali depois de uma semana, né, o paciente vai fazendo a retrospectiva e vai percebendo que ele está melhor. Eu acabei de abordar para vocês as nossas duas orientações para ansiedade. Lembrando que o grande ansiolítico é o CBD, não é o THC. O THC pode trazer uma sensação de relaxamento, ele pode ter um efeito ali rápido naquela pessoa que tolera bem, né? Pessoas consomem cannabis vaporizada, podem relatar um relaxamento com o THC, mas ele não é propriamente o tratamento para ansiedade que a gente vai fazer a longo prazo. Os efeitos ansiolíticos de ação em receptores de serotonina, receptores de dopamina, em diversos receptores não canabinoides e canabinoides, ela é uma ação multimodal do CBD. Tá? Então, quando a gente fala em ansiedade, eu vou ter que vir na cabeça de vocês o CBD. E aí vocês podem optar pela opção
um, ou a opção 2 dos protocolos para ansiedade e seguir aquele guiazinho que eu tenho certeza que vocês vão se sair muito bem. E qualquer dúvida, pergunte. Posso passar para protocolo da insônia? Alguém quer comentar alguma coisa da ansiedade? Tem alguma pergunta, João, no chat? Até agora não, doutora. Então tá, beleza. Eu vou seguindo, depois, se vocês quiserem, podem perguntar no final, ou também a gente faz uma pausinha. Também são dois protocolos para insônia, e eu vou explicar para vocês por quê, tá? Vocês, aí muita gente deve saber muito melhor do que eu abordar questões relacionadas a sono, mas assim, a gente tem diversas queixas relacionadas a sono, né? Então a gente vai questionar esse paciente, qual é a causa, que fatores estão associados, como é que está a higiene do sono, se tem medicamentos envolvidos, se tem patologia, se tem dor. Bom, mas a gente vai. Doutora, Usa quetiapina para doutora pegar no Letícia, sono, drogas. Oi? desculpe interromper. O áudio aqui, pelo menos para mim, cortou. Se você puder voltar ao começo desse protocolo da insônia, Claro. Que será que. Agora então, como é que tá me ouvindo? tá Tá ouvindo perfeito. bem? Sim. Tá, beleza. Então a gente Sim. vai, quando tá falando de insônia, tentar identificar qual é o problema principal do paciente, que às vezes é mais de um, mas esse paciente está com dificuldade para iniciar o sono, né? Aquela indução, o adormecer, paciente que usa medicamento para induzir o sono, esse paciente vai precisar de uma formulação que leve a um relaxamento maior, que leve a possivelmente essa indução do sono, é isso que a gente busca, é o início do sono. Já aquele paciente que tem problemas de manutenção do sono, despertar precoce, despertares frequentes, sono interrompido, sono de má qualidade, mas não tem um grande problema para iniciar o sono, a gente vai pensar numa outra formulação. Então, por isso a gente tem os protocolos um e 2. E quem tem os dois problemas, quem demora para induzir e depois que dorme, dorme mal, sono interrompido, qualidade ruim, é difícil, mas a gente consegue. Às vezes a gente consegue com uma formulação, às vezes a gente consegue com duas, tá? E eu explico isso para vocês. O protocolo para insônia um é para pessoas com problemas para indução, para iniciar o sono, tá? Esse aqui já vai estar aqui, ó. Quando tem a árvorezinha da orientação posológica, vai ter ali dificuldade para adormecer, indução do sono. E no outro vai ter dificuldade para manutenção do sono, tá? Então, isso fica claro no protocolo, as duas páginas elas estão ao lado. O protocolo para insônia 1, então, envolve uma dose maior de THC, que é o que vai nos ajudar no relaxamento e na indução do sono. Esse óleo balanceado, meio a meio, ele é meio a meio CBD, THC, tá? E tem proporções iguais de um e outro. Então a gente chama de balanceado ou equilibrado, um para um. Uma parte de um para uma parte de outro. No nosso caso tem 300 miligramas de CBD e 300 miligramas de THC em 30 ml. Esse é um dos poucos óleos que chegam no Brasil com mais THC, porque muitos países têm uma restrição na exportação de THC, então pouquíssimas marcas trazem produtos com mais THC, a gente traz um produto com mais THC, o que melhora a nossa aplicabilidade para insônia inicial e para dor, são as minhas principais utilizações, mas algumas condições neurológicas também. Nesse daqui, também ele tem 30 gotas por ml, mas é muito mais fácil a gente pensar nesse óleo lembrando o seguinte: diferente dos outros lá, que uma gota tinha 3,13, o outro tinha 6,6 miligramas por gota, no óleo balanceado a gente sempre vai pensar que 3 gotas tem 1 miligrama de cada canabinoide. Então é facilzinho. Se a gente tem 3 gotas, a gente tem 1 miligrama. Se a gente tem 6 gotas, a gente tem 2 miligramas. 9 gotas, a gente tem 3 miligramas. Então, para cada 3 gotas, 1 miligrama, tá? E assim fica bem fácil, bem prático da gente lembrar. Esse óleo, como ele contém mais THC, ele tem um THC mais alto, nossos cálculos sempre vão ser mais pelo THC. Então, eu não posso, preste atenção aqui na nota, ó. A nota dos outros dizia que a dose máxima sugerida, um era 100 a 150, o outro era 300 miligramas dia. E nesse daqui, vocês vão ver que é 10. Por que 10?
porque eu tenho um THC mais alto. Então eu preciso usar o THC como o meu balizador, tá? 40 miligramas já é uma dose alta de THC. Agora, 40 miligramas de CBD é uma dose intermediária baixa. Então, eu tenho mais THC, todo óleo com um THC alto, eu preciso usar o THC como meu balizador. Então, eu vou dizer para vocês, na insônia inicial, na indução do sono, é, de maneira geral, com 10 miligramas vocês já vão ter, muito, provavelmente muito antes, tá? Mas com 10 miligramas dificilmente algum paciente não vai ter um resultado satisfatório. Se não tiver, a gente vai observar todos os outros critérios, se ele está fazendo uma boa higiene do sono, como é que estão os outros fármacos, tem alguma coisa interferindo, o paciente está com dor, né? Vamos trabalhar melhor isso. Agora, se precisar, podem ir até 15 miligramas, né? Podem aumentar se necessário. Lembrando que se a gente aumenta demais o THC, a gente pode atrapalhar o sono, tá? Então, tem algumas pesquisas que fizeram polissonografia em pacientes e viram que doses moderadas, baixas moderadas de THC ajudam o sono e doses altas podem atrapalhar o sono. Então, se a gente vê que o paciente foi subindo as gotas, em algum momento ele passou a dormir pior do que antes, a gente volta atrás, tá? Se ele apresentar algum efeito adverso. Então, o paciente que tem dificuldade para induzir ou iniciar o sono, a gente vai usar esse protocolo 1. A gente pode ir mais rápido no sono. Então, prestem atenção lá nos outros protocolos da ansiedade, a gente usava 7 dias, em torno de 3 dias para os ajustes. Então, nos primeiros 3 dias, nós vamos sugerir 3 gotas, que equivale a 1 miligrama, mais ou menos 1 hora e meia antes de deitar, porque eu preciso dar tempo para esse óleo ser absorvido, ser distribuído e fazer os seus efeitos. Se a gente tivesse uma cannabis inalatória, nossa, o efeito era em alguns minutos, né? As pessoas, nos países onde se usa, pode-se usar e observar dentro de alguns minutos o efeito. Quando a gente está falando da via sublingual ou oral, a gente vai precisar de 30 minutos a 2 horas para que aconteça todo o processo e o medicamento faça, né, o seu início de ação. Então, a gente sugere que seja em torno de 1 hora e meia antes de deitar e o paciente faça uma observação do seu resultado. Vou contar aqui um caso. Eu tinha uma paciente que não tinha nenhuma outra condição médica, ela tinha entrado na menopausa e a partir do momento que ela entrou na menopausa, ela passou a ter problemas para dormir. Só isso, que é difícil, porque normalmente uma pessoa que tem dificuldade de indução tem ansiedade, ou tem depressão, ou tem dor, tem doenças crônicas. Ela não tinha. Então foi muito interessante que ela começou a anotar. Olha, doutora, quando eu estava com 3 gotas, eu não senti praticamente nada, não senti sono. Quando eu passei para 6 gotas, eu comecei a demorar, e ela anotava assim, 1 hora e meia para sentir o sono. Quando eu passei para a terceira semana, terceira etapa, né? Mais 3 dias, com 9 gotas, eu demorava em torno de 40 minutos para sentir o meu sono. Tava muito legal, passei a dormir bem, mas isso tava causando problema no relacionamento, porque o meu marido, a gente gosta de ver filme, e na metade do filme eu tava começando a dormir, e ele me cutucava, me xingava, oh, não tá conseguindo ver o filme. Eu disse, não, só um pouquinho, a gente não quer acabar com nenhum casamento, a gente quer que durma bem. Então nós vamos ajustar o horário e vamos colocar ali 40 minutos antes do horário que ela pretende dormir. Então, ao invés de tomar antes de iniciar o filme, ali pela metade do filme, ou quando faltava uns 30, 40 minutos, ela tomava então a sua, né, botava a pausa, tomava a sua dosezinha do CBD com THC, e aí então, depois que terminava o filme, é o horário que ela sentia sono e ia dormir. Então, a ideia é exatamente essa. É que o paciente entenda quanto tempo para ele demora para fazer efeito. Eu tenho pacientes que em 30, 40 minutos já percebem, e tem pacientes que demoram quase 2 horas. E isso depende de vários fatores do metabolismo, principalmente hepático. Então, eu oriento, se possível, o paciente anote mesmo, como essa paciente fez, tá? E aí depois a gente pode ajustar o horário. Ele não vai ficar sempre tomando 1 hora e meia, 2 horas antes do horário dele dormir. Ele pode vir a tomar o mais próximo se ele identificar que o tempo de efeito dele, o tempo de ação é mais rápido, tá? E a gente vai avaliando e a gente vai ajustando de 3 em 3 gotas até que a gente consiga obter uma indução do sono satisfatória. Momento de retirar medicamentos. Calma. Então, a gente não é uma substituição.
Se a gente iniciar o CBD-THC e tirar o Zolpidem ou o Rivotril na mesma noite, a quetiapina, o paciente não vai dormir bem, vai ficar chateado, frustrado. Então, assim, a ideia é que a gente mantenha nos primeiros tempos os medicamentos que o paciente já usa para dormir e a gente vá entendendo quando que ele está começando a ter o efeito do óleo e quando o paciente se sentir preparado, já estiver percebendo. Aí a gente começa a desprescrição gradual de outros fármacos, lembrando que existem alguns protocolos, né, de benzodiazepínicos, por exemplo, de retirar um quarto da dose a cada 1 ou 2 semanas, né? Isso, esses protocolos que já existem lá. Então a gente vai tentar fazer uma coisa que seja bem lenta e gradual, para que o paciente não fique ansioso, né? E ninguém quer que ele fique sem dormir. A gente quer ver o efeito do tratamento para se sentir seguro para retirar os próximos. Então, esse foi um protocolo com um THC mais alto para a gente promover a indução. Lembrem que existem algumas contraindicações, pessoal, a se utilizar um THC mais alto. Isso, deixa eu ver aqui, a gente aborda na aula, onde a gente faz aquela abordagem prática, estão lá todas as indicações de quando a gente vai evitar o THC. Ali no protocolo de dor, a gente trouxe um pouquinho, são mais ou menos os mesmos, tá? Da ansiedade, da insônia, os mesmos motivos para não usar um THC mais alto. Então, paciente com cardiopatias graves, principalmente fibrilação atrial, insuficiência cardíaca congestiva, doença coronariana instável, a gente vai evitar. História pessoal, ou de familiar muito próximo de esquizofrenia, a gente vai evitar o THC mais alto também, crianças e adolescentes. Então, a gente podendo utilizar para indução do sono, a gente vai optar por aquele óleo. Agora, a gente tem um outro perfil de problema de sono. É a pessoa que não tem problemas para indução, mas tem a qualidade ruim, despertares frequentes, despertar precoce. Nesse paciente, a gente normalmente não precisa muito THC. As pesquisas aquelas com polissonografia mostraram que o CBD ele aumenta o tempo de sono total e aumenta o tempo de sono profundo. Então, o canabidiol é o nosso óleo da qualidade do sono. Tá? O canabidiol puro, de maneira geral, não traz um benefício tão grande. O canabidiol com o melhor efeito para a manutenção do sono é o que tem a concentração baixa de THC. Então, o nosso CBD full spectrum, 3.000 mg em 30 ml, com THC menos do que 0,3. É o mesmo do protocolo 1 da ansiedade. Mesma informação, 1 ml tem 30 gotas, uma gota tem 3,3 miligramas. A nota aqui embaixo é diferente. A gente vai ajustando e se a gente chega numa certa dose e não está vendo o benefício na melhora da qualidade do sono, a gente pode considerar acrescentar umas gotinhas do balanceado, que é aquele da outra insônia que tem um pouquinho mais de THC, tá? Então, dependendo da sensibilidade do paciente, pode ser necessário, tá? Mas de maneira geral, a gente fazendo a abordagem geral do sono e utilizando o óleo, esse óleo full spectrum, a qualidade do sono melhora muito e às vezes melhora muito rápido, tá, gente? Então isso é bem legal. A gente também pode ir numa estratégia mais rápida de 3 dias de ajuste, porque o sono é uma das coisas que a gente percebe mais rápido, tá? O efeito. Então, assim, em 3 noites de sono, o paciente já vai saber como é que ele responde àquela dosagem, provavelmente, tá? Ó, tem um lembrete aqui em cima. Quando a gente está falando de manutenção do sono, o que que eu quero? Que o CBD faça efeito depois que ele já está dormindo, porque a pessoa não está com problema para induzir o sono. Então, eu não quero que ele tome o CBD mais cedo, eu quero que ele tome o CBD quando ele estiver indo deitar. Literalmente, quando ele estiver pronto para ir dormir, tem pacientes que já tomam deitadinhos na cama, pinga o seu óleo embaixo da língua e ó, vai pro travesseiro, porque ele não tem dificuldade de indução, ele vai induzir, e quando ali 30 minutos a 2 horas, o canabidiol dele for absorvido, metabolizado, for fazer efeito, ele já está dormindo e ele vai aprofundar o sono, melhorando a qualidade e o tempo de sono total e tempo de sono profundo. A sugestão para esse paciente é de que se inicie mais ou menos com 6 gotas ao deitar, que dá em torno de 20 miligramas de CBD. Esse tem 3,3, né? Aquela regrinha. Depois a gente vai aumentando para 9 gotas. Olha, com 9 gotas, a maioria das pessoas já tem um resultado bem interessante na qualidade do sono. A gente
aumenta para 12 gotas. Mas, ó, se a pessoa já estiver dormindo bem com dose menor, nem precisa aumentar, tá? Então, a gente vai, na verdade, parar na dose que estiver sendo satisfatória. Essa é uma das coisas mais fáceis da gente perceber, porque o paciente nos traz. E, às vezes, ele mesmo faz alguns ajustes, tá? Claro que vocês não deixem o paciente totalmente livre para fazer esses ajustes, vocês vão orientando eles, mas pacientes que já estão em tratamento há bastante tempo, às vezes eles identificam, ah, doutor, estou numa fase um pouquinho mais estressante, as minhas 9 gotinhas não estavam mais indo bem, eu aumentei um pouquinho durante um tempo, depois que eu passei dessa fase estressante, eu voltei para 9. Beleza, tá? Tem pessoas que podem necessitar até 60 miligramas por dia ou mais, né? Não tem problema. Vocês podem ir ajustando de 3 em 3 até ter um resultado satisfatório no sono. Essas foram os dois protocolos de insônia, tá? Então, o 1 para insônia inicial, indução com mais THC, o 2 para insônia mais manutenção, qualidade do sono despertares, com um óleo de CBD e baixo THC. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida diretamente, a gente passa por de dor. O de dor são mais protocolos, tá? São 3. Então, a gente vai precisar ter uma atenção aqui. Tem alguma dúvida até agora? Até agora não, doutora. Então, tá bem, gente. Vamos lá. Dor. Outra coisa que é muito difícil, assim como as duas anteriores, que alguma especialidade médica não lide, não maneje. A dor é praticamente transversal a todas as especialidades. Então, se vocês não manejam diretamente, quando vocês começarem a trabalhar com cannabis, vocês vão ver que vão surgir pacientes e vocês vão querer usar que os resultados tendem a ser bem interessantes. E se vocês já tratam dor, certamente os canabinoides, eles são mais uma ferramenta que vão entrar junto com os outros tratamentos. Então, lembrando, não é um paciente que está virgem de tratamento da sua dor crônica que a gente vai dizer assim: ah, vamos usar cannabis, isso vai resolver os seus problemas. Todo mundo que lida com dor crônica sabe que as etiologias tendem a ser multifatoriais, que os tratamentos respondem muito melhor quando eles são abordam diferentes aspectos dessa dor, diferentes vias. Então, a gente vai utilizar os canabinoides como mais uma ferramenta terapêutica para um paciente que esteja usando medidas não farmacológicas ou medidas farmacológicas e a gente vai então complementar. A mesma informação que estava no protocolo da insônia está aqui. Óleo balanceado, 1 para 1, que tem 300 miligramas de CBD e 300 de THC em 30 ml. Então, esses medicamentos estão lá na MEMED, lembrando vocês. Esse óleo, a cada 3 gotas, tem 1 miligrama de cada canabinoide. Nosso balizador, quando a gente fala em óleos com mais THC, é a dosagem de THC e não a de CBD. A gente novamente sugere uma dose máxima diária, mas ela pode ser aumentada com avaliação clínica. Não existe um máximo de dose de THC. Na verdade, as pesquisas falam em 40 miligramas de THC, tá? Mas esse protocolo de dor, quem elaborou comigo foi o Dr. Gregory Pessoa. Ele é ortopedista, ele tem especialização e formação em dor, área de atuação em dor, e ele usa muito na prática o óleo balanceado para tratamento de dor. E ele disse que muito dificilmente o paciente dele usa mais do que 15 miligramas de CBD. Ele diz que na prática ele raramente usa mais do que 10 miligramas, porque 10 miligramas de CBD já é suficiente para a imensa maioria dos pacientes. Eu até disse, doutora, a literatura fala até 40, vamos colocar um pouquinho mais, porque alguns pacientes precisam mais, e eu não quero que o pessoal sinta que não pode subir mais. Eu até vou dizer para vocês, pode subir mais, tá? Essa dosagem máxima diária, porque muita gente que também está iniciando, de repente pode querer chegar meio rápido lá em cima, então a gente colocou ali, pode ser aumentado com orientação médica, então vocês podem passar dessa dose, mas é legal dar um norte de segurança, pelo menos, né, para vocês reavaliarem esse paciente, né, e verem se tem outras coisas que podem ser feitas também para melhorar esse manejo. E, caso o paciente tenha efeitos adversos, a gente vai reduzir para a dose anterior. O que ele pode sentir? Principalmente sonolência, tontura. E se a dose for muito alta para ele, ele pode ter um efeito ansiogênico, taquicardia, hipotensão e até uma certa
sensação de cabeça leve, né? Um barato realmente do THC. Mas normalmente com esse óleo, com a titulação que a gente vai orientar vocês, é muito difícil que isso aconteça, tá? E se acontecer, a gente vai voltar para a dose anterior. Necessários para que a dor seja controlada, tá? A gente consegue manejar dor sem efeitos psicoativos. Então, eles são considerados, digamos, indesejados e vão ser um indicativo de que a gente volte para a dose anterior. Qual a diferença dos protocolos de dor? Que a gente vai considerar a dor leve a moderada e depois vocês vão ver que vai ter para uma dor, opa, vou ter que depois da dor leve a moderada a gente vai ter a dor moderada a intensa, tá? E depois a gente vai ter um terceiro protocolo que eu já apresento para vocês. Mas a diferença dos dois, do 1 e do 2 primeiro, é a intensidade da dor, tá? Então, o protocolo 1 é para dores leves a moderadas. O Dr. Gregory considerou esse protocolo para as dores com a escala, né? A escala visual analógica de dor de 3 a 7. A gente vai um pouquinho mais rápido no início do tratamento, ele sugere 3 dias, depois mais 3 dias e depois ajustes semanais. Então a gente colocou assim, ó, é diferente daquelas arvorezinhas que vocês viram para ansiedade e insônia, tá? A ansiedade e insônia era um fluxograma mais, né, tipo, parecia uma árvore com os galinhos. Esse daqui é mais como se fosse assim um fluxograma mais corrido. 3 dias, a gente vai usar 2 gotas à noite. Essas 2 gotas vão equivaler a 0,67, tá? Porque não é nem 3. 3 gotas é 1 miligrama, lembre, né? Isso daqui é menos do que 1 miligrama. É uma estratégia super conservadora que dificilmente os pacientes de vocês vão ter algum efeito indesejado. E essa estratégia de se iniciar só à noite também é para reduzir a possibilidade de algum efeito indesejado. Passando desses 3 dias, a gente vai colocar 2 gotas também de manhã. Então, a gente vai estar com 4 gotas. É um pouquinho mais do que 1 miligrama. Se fosse 3 gotas, ia ser 1, vocês lembram lá? Então, isso daqui vai dar em torno de 1,3 miligramas de canacarbinoide ao dia. Dosagens super conservadoras, bem toleradas. Fechou mais 3 dias, aí a gente vai passar para 3 gotas de manhã e à noite. Vamos estar administrando ali 2 miligramas de CBD de THC e vamos ficar um tempinho um pouquinho maior, tá? Porque essa daí já é uma dose um pouquinho mais considerável, a gente já pode começar óleo, né? E alguns outros que o CBD tem mais, mas o THC também tem um pouco. Aí a gente vai daí 7 dias aumentando. Vamos passar para 4 gotas de manhã e 4 à noite. Lembrando, a gente aumentou 2 gotas, né? Porque a gente tinha 3 de manhã e 3 de noite. Então a gente aumentou 2 gotas ao dia. A gente já vai estar com 2,6. E aí a gente vai reavaliando esse paciente. A gente pode reavaliar semanalmente ou a gente pode dar um intervalinho maior. Isso depende de como vocês acompanham esse paciente, tá? Então, o acompanhamento do paciente, é, a gente sugere que não passe do intervalo de 3 semanas no início do tratamento, tá? Mas algumas pessoas falam com o seu paciente semanalmente, algumas pessoas falam com intervalos a combinar. Então, a gente sugere que não passe de 3 semanas para reavaliar, até porque se a pessoa não está tendo resultado, a gente está perdendo tempo de aumentar a dose e de realmente vir a ter um efeito terapêutico. Então, reavaliando, caso não tenha resultado, a gente vai seguir a titulação, aumentando uma gota em cada horário, com intervalo de 3 a 7 dias. Por que de 3 a 7? Bom, se esse paciente que está com 4 gotas de manhã e à noite chega para a gente e diz assim, olha, doutor, zero, não vi nenhum efeito, zero. E é possível, gente. Tem gente que com 2,6 miligramas de THC não tem efeito. Tem pessoas que têm. Então, se essa pessoa chega e teve zero, vamos um pouquinho mais rápido, vamos aumentar uma gotinha a cada 3 dias e vamos avaliando se ele vai manifestar algum efeito indesejado. Se essa paciente nos diz assim, não, doutor, eu já estou me sentindo mais legal, eu comecei a usar menos analgésico, eu estou dormindo melhor. Bom, então esse paciente ele já está tendo um efeito do tratamento. Eu vou devagar e vou observando, até porque eu não quero passar da dose terapêutica dele ou não quero que ele tenha nenhum efeito adverso. Então, dependendo do que o paciente nos trouxer de informação de como ele está indo, a gente pode ir mais devagar ou mais rápido. Então, por isso que vocês gostam do perfil do paciente. O outro protocolo é o mesmo óleo, o protocolo de dor crônica 2. Lembrem que eu falei para vocês que a diferença é a intensidade da dor. Porque paciente que está com muita dor, eu vou tentar não ser tão
cauteloso, cuidadoso, o paciente está tendo um comprometimento da qualidade de vida. Uma pessoa com dor crônica 8 a 10 não está conseguindo ter uma qualidade de vida, provavelmente está usando opioides, que estão dando um monte de efeito adverso. Então a gente vai conversar com esse paciente e provavelmente ele vai estar muito aberto a um possível efeito adverso como uma sonolência, uma tontura, mas bom, o paciente com essa dor provavelmente está em casa, né? Não está trabalhando, não está desempenhando as suas funções. Então a gente vai acompanhar ele mais de perto e também vai um pouquinho mais rápido no seu tratamento. Então a gente vai no início, a não ser que a gente conheça que esse paciente seja já tenha experiência com o uso de cannabis, já nos traz um relato de uma boa tolerância, a gente poderia começar já de manhã e à noite. Mas vamos começar nos primeiros 3 dias com 3 gotas à noite, que é 1 miligrama. Nos próximos 3 dias a gente vai colocar as 3 gotinhas de manhã também. Aí a gente vai ter 1 miligrama de manhã e um à noite. Mais 3 dias a gente vai colocar uma gotinha a mais em cada horário. Então a gente passou de 1 miligrama nos primeiros 3 dias para 2 miligramas em mais 3 dias, para 2,6 e mais 3 dias a gente vai estar chegando em 5 gotas de manhã e à noite, que vai me dar pouco mais de 3 miligramas por dia. Normalmente, com 3 miligramas de THC por dia, a maioria dos pacientes já percebe essa tomada, já percebe algum efeito. Não quer dizer que todos tenham um efeito analgésico, mas é legal que a gente, se possível, até já reavalie o paciente, tá? E se a gente não tem o hábito de ver o paciente com tanta frequência, vamos colocar mais 7 dias de uma dosezinha maior. Eu gostaria de fazer assim. Uh, nem sempre com 3 dias a gente consegue observar o resultado positivo de uma dose, mas com 7 dias de uma dose a gente certamente, com um THC, a gente já vai saber o que esperar daquela dosagem para aquele paciente. Então, vamos reavaliar nosso paciente em 3 semanas. No máximo, a gente pode reavaliar antes. E caso não tenha resultado na melhora da dor, a gente vai seguir a titulação, aumentando 1 gota em cada horário, a cada 3 a 7 dias, até observar uma melhora da dor. Lembrando, o paciente não teve nada de efeito desejado, pouco ou nenhum efeito terapêutico, podemos ir um pouquinho mais rápido. O paciente já teve algum efeito, mas ainda não é tão significativo, a gente pode ir aumentando e dar um espacinho maior para observar. Então, a gente pode fazer esses ajustes com os intervalos, dependendo do perfil do nosso paciente e da resposta. Mas e agora? Por que nós temos um terceiro protocolo? Porque algumas pessoas não podem usar mais THC. E quem são? Tá aqui, ó, os efeitos, as possíveis contraindicações que são relativas ao THC mais alto. Então, doença cardiovascular instável, que eu mencionei para vocês, principalmente ICC, arritmias, doença coronariana instável, ou de familiar de primeiro grau, ou um paciente que está muito instável, está num momento depressivo com ideação suicida, a gente vai tentar não usar THC, crianças e adolescentes, né? E ou aquele paciente que nos conta que não tem um histórico bom com THC, que não tem uma relação boa com cannabis, né? E que não desejaria utilizar. A gente vai tentar utilizar uma formulação com menos THC, porque esse daqui ele não vai ter o efeito do THC propriamente dito, obviamente, a não ser que a gente chegue em doses muito elevadas e tal, a gente tem uma segurança bem maior. Quando a gente fala de atletas que são testados, quando a gente fala de Olimpíadas, de UADA, né, que é aquela associação que faz as testagens, a gente vai considerar as versões realmente sem nada de outros canabinoides. Tem muitos atletas que tratam dor, então por isso o Dr. Gregory Pessoa, que é ortopedista, também trata muitos atletas, ele tem inclusive uma aula sobre isso, uso de fitocannabinoides em atletas, quem tiver interesse, quem tratar atletas, pode pedir que a gente tenha a gravação. E a gente tem dor oncológica, a gente tem aula também de dor crônica geral, vocês podem nos solicitar no grupo, individualmente, que a gente envie essas aulas gravadas para vocês. Então, nesses pacientes que a gente vai usar um óleo de CBD predominante com baixo THC, a gente também vai 3 dias ali ser um pouquinho mais rápido que o paciente tem dor, 3 gotas de manhã e noite nos primeiros 3 dias. Vejam que é diferente dos protocolos lá de insônia e de ansiedade. Depois a gente vai dar um intervalinho um pouquinho maior para observar essa resposta. O CBD tem um efeito anti-inflamatório interessante, mas ele não é imediato. A gente vai aumentando 7 dias, 7 dias, vai reavaliar o nosso paciente em no máximo 3 semanas. Se não tiver resultado, a gente vai seguir a titulação de 2 em 2 gotas, com intervalo de 3 a 7 dias até melhora da dor, assim como nos protocolos anteriores.
E aí, como a gente vai fazer para saber a dose máxima? Não é a mesma ali dos outros. Lembra que era em torno de 15, mas podendo chegar até 40. Eu acho até que depois de estar conversando aqui, eu vou colocar algumas observações a mais aqui no, nesse manual, mas esse óleo aqui, caso atinja 60 a 100 miligramas de CBD por dia, que equivale a 20 a 30 gotas, e a gente não tiver melhora da dor, talvez mais do que insistir no aumento desse mesmo óleo, apesar de que a gente pode chegar em 120, pode chegar em 150 miligramas, mas aí o paciente vai consumir mais óleo, seu tratamento vai ter um custo mais elevado. É provavelmente melhor a gente acrescentar mais THC nessa prescrição. Existe um consenso internacional de tratamento de dor crônica com fitocannabinoides. Nesse consenso internacional, eles chegam a 40 miligramas de CBD e se não tem resposta satisfatória, eles introduzem mais THC, como por exemplo, acrescentar um óleo balanceado. Só que esse consenso foi feito por médicos especialistas de países onde o THC era de muito mais fácil acesso. E no Brasil a gente não tem tanto acesso ao THC e também eu conversei com alguns médicos do Brasil que participaram, inclusive, da elaboração desse consenso. Eles disseram que a opinião deles era de que tinha que chegar numa dose maior. Eles chegam em doses maiores, eles me referiram 60 a 100 miligramas, então a gente colocou essa flexibilidade maior. Eu considero que 40 miligramas de CBD é muito pouco. Eu chego também ali em torno de 80, né? Bem entre 60 e 100 miligramas, dependendo do paciente. E se eu não tenho resultados na dor, eu acrescento óleo balanceado, a não ser que ele tenha as contraindicações aquelas, tá? Então, por exemplo, um paciente que tem uma dor moderada, leve, e eu opto por iniciar porque ele tem uma sensibilidade, por exemplo, baixa, não é uma contraindicação, é uma sensibilidade. A gente inicia com esse. Não tá tendo melhor, eu converso com ele, olha, eu sei que talvez não fosse tão interessante para ti mais THC, mas a gente vai iniciar bem devagar, né? Daí a gente inicia com 1 miligrama, né? Faz aquele protocolo mais conservador ali, como se fosse da dor moderada, leve a moderada, e a gente consegue otimizar a resposta terapêutica. Ou a gente tem uma outra opção, que é o que eu vou apresentar para vocês depois, é a gente acrescentar os tópicos. Então, aqueles pacientes que têm a contraindicação ao THC, colocar um óleo balanceado não vai ser opção. Agora, colocar os tópicos, sim, tá? E os tópicos, eles estão aqui. Eles são novos, são os últimos produtos incluídos no portfólio da CPCAM. E eles têm um efeito que eu vou contar para vocês que eu esperava que não fosse tão bom. E eu estou bastante surpreendida por esses produtos tópicos. É, principalmente quando usados em combinação, que a gente chama de kit alívio. O Rolon, esse aqui de baixo, ele tem uma sensação de frio e ele tem é, mentol e cânfora e outras coisas que promovem esse alívio, tipo aqueles gelol, salompas também tem, né? Ele também, além do canabidiol, ele tem essas outras coisas que potencializam o efeito analgésico e ele é de base alcoólica, então ele absorve bem rápido. Então, a gente sugere que passe essa loção Rolon, que absorve rápido, dá sensação de frio, e assim que ela seca, que também é rápido para secar, porque ela é em base alcoólica, aplica a pomada, que a pomada é uma base mais emoliente, mais gordurosa, e ela dá uma sensação mais do calor. Então, se aplica um depois que seca, aplica o segundo, que é a pomada, o efeito tende a ser mais potencializado. Então, a gente sugere a aplicação no local da dor, em torno de 2 a 3 vezes ao dia. Tem pessoas que melhoram até com menos, 1, 2 vezes ao dia. E a aplicação aqui embaixo tem a sugestão, tá? Para melhores resultados. E essa aplicação, conforme eu orientei vocês aqui, que tem tido um resultado bem legal. Alguns lembretes, tá? Só para a gente considerar, teve aqueles lembretes no início, tem alguns lembretes no final também. A gente vai considerar a funcionalidade do paciente, suas comorbidades, seu trabalho, outros medicamentos que estejam envolvidos, a sua experiência prévia com canabinoides. A gente vai monitorar os eventos adversos, efeitos colaterais frequentemente. Os principais são gastrointestinais e alguma coisa de sonolência, tontura. Em doses altas de THC, por exemplo, a gente pode ter alguma alteração cognitiva perceptível, um efeito ansiogênico, cardiovascular. Então, a gente vai pensar aqui ó, na pressão arterial e frequência cardíaca, principalmente num paciente idoso, tá? Que a gente precisa usar um THC mais alto. Interações medicamentosas, as interações elas são
são fármaco interações farmacocinéticas, quando a gente está falando de medicamentos que são metabolizados pelo fígado, pelas enzimas do citocromo P450. Quem tiver interesse nesse assunto, é bem interessante. A gente tem uma aula que eu dou sobre interações medicamentosas, a gente tem gravado também e pode mandar para vocês. As interações são principalmente do CBD, tá? As interações farmacocinéticas. Então a gente tem que ficar atentos. Varfarina, principalmente, tá? E clobazam e, e fenitoína, tá? Mas a gente tem onde consultar, existem diversas plataformas, inclusive as plataformas de interação medicamentosa, a maioria delas já contemplam CBD lá. E os sedativos é principalmente com THC, então álcool, benzodiazepínicos, hipnóticos, quando a gente vai considerar um álcool com mais THC, a gente vai devagar, vendo se não vai acontecer uma potencialização do efeito sedativo. Start slow, go slow, a gente já comentou lá, vale sempre ressaltar aqui. Voltar à dose anterior em caso de efeitos indesejados e adequar o horário de administração conforme a rotina. Então, isso a gente pode. A gente deu as sugestões de manhã e à noite, preferencialmente após a refeição, ou ao deitar, ou 1 hora e meia antes. Mas, isso, claro, lembrem da minha paciente lá, tá? Quando vocês forem ajustar o horário da noite, pra gente não acabar com o casamento dela, a gente ajustou o horário da noite de acordo com o filme, com o tempo que ela demorava para ter sono. Então, vocês podem fazer esse tipo de ajuste também. A gente oferece para vocês suporte, tá? Então a gente acredita nas prescrições bem feitas, não corrobora tabelas, porque isso não faz sentido. Então a gente quer que esses fluxos façam sentido. Se vocês acharem que eles ainda estão complexos, eles estão em elaboração, em construção. Eu aceito ouvir a opinião de vocês, o que que não tá legal, o que que poderia melhorar. Se vocês preferem visualmente que seja feito de outra forma, a gente tá elaborando e construindo junto com a ajuda de vocês. Então, todo mundo que está aqui ou que vê essa gravação depois, pode me chamar no meu celular privado, vocês têm acesso ao meu WhatsApp direto, me manda lá, ó. Às vezes o pessoal me chama, eu quero um material. Essa semana me pediram sobre espondilite, não sei se está aqui, a médica que me pediu, sobre artrose de joelho, espondilite anquilosante. A gente deu um jeito, fomos lá, buscamos. Olha, aqui são os artigos que falam disso. Espondilite não tem exatamente, mas a gente tem para outras artropatias, para outras condições reumatológicas, para artrose de joelho, tem bastante coisa específica. Então a gente fornece material e a gente também está aberto. Eu estou aberta a vocês me darem sugestões e solicitações com relação a esses protocolos, com relação a esse guia também. A gente convida vocês a participar das nossas estratégias de educação continuada, como eu comentei, aulas, a gente tem simpósios, a gente tem lives, a gente já teve eventos de preceptoria, né, com o nosso neurologista especialista. Então, a gente faz diferentes estratégias de educação continuada que são para vocês, então a gente quer também ouvir é, as demandas e as necessidades. A gente faz momentos individuais, algumas pessoas aqui, doutora Mariana, doutora Laís, já tiveram um momento individual comigo, a gente discutiu alguns casos, eu passei o material é, da aula de canabinoides na prática. A gente tem uma biblioteca de estudos que vai ser atualizada nesses tempos, tá? A gente não atualiza ela faz meses, mas a gente está atualizando. E a gente também manda, né, artigos para vocês conforme demanda, né? Vocês, não quero procurar lá na biblioteca, quero pedir específico, como também, além da médica que eu mencionei agora há pouco, teve uma que pediu sobre enxaqueca esses tempos também. O neurologista selecionou os artigos de enxaqueca, a gente enviou. Enviei as aulas também de enxaqueca, de interação medicamentosa. Isso a gente está bem aberto. Então, a gente tem aqui esse QR Code que está no final do guia. Ele é para os estudos. Aqui a gente tem também para orientar vocês uns modelinhos de prescrição. Então, vocês coloquem lá, nunca pode faltar a identificação do paciente, tá? Aqui, ó, identificação do paciente, sempre o nome e sobrenome completo, o nome do produto. Se vocês estiverem utilizando a MEMED, fica mais fácil, mas se não,
Vocês podem ver o nome dos produtos no nosso catálogo, tá? Então, todos vocês, se ainda não receberam, vão receber o contato das nossas representantes para passar os catálogos, o catálogo de preços, o catálogo das informações e passar também o nosso guia e, eventualmente, qualquer outro que vocês quiserem e precisarem, podem pedir. Por exemplo, CPCAM Full Spectrum 3.000 miligramas, frasco 30 ml. Vocês podem colocar o número de embalagens para até um ano de tratamento. Na primeira prescrição, eu não costumo sugerir tantos, eu costumo sugerir um número bom, que o paciente não tem que ficar mês que vem já pedindo outro, mas um número de frascos. Inclusive, tem um número de frascos que a empresa isenta o frete. Então, isso é legal, porque o paciente economiza o valor do frete se ele leva um número X. Né? Depois vocês podem ver alguns. São 2 frascos já isento frete, outros 4 frascos isento frete. Então, na primeira, se vocês quiserem colocar um número que não seja para um ano, beleza. Depois que o paciente está em tratamento, está indo bem, vocês já decidiram que é aquele que ele vai ficar usando, aquele ou aqueles óleos, vocês podem colocar até a quantidade para um ano e o paciente pode adquirir uma quantidade maior e economiza o frete. Então, e aí vocês vão, claro, escolher o nome, né, colocar ali e vão colocar a posologia. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, né, conforme a gente 3 ou primeiros 3 dias e vocês colocam ali conforme a gente colocou. Então vocês coloquem a dosagem aqui, a titulação. Eu às vezes coloco assim, ó. Às vezes não, sempre coloco, tá? Depois que eu boto ali boto uma observação ali. Avisar após 3 semanas de tratamento, ou após 4 semanas de tratamento, ou após uma semana com a última dosagem, tá? Aí vocês vão ver quando vocês querem ver esse paciente de novo, coloca ali. E eu sempre coloco assim, avisar antes se apresentar efeitos colaterais. Falo para eles quais são os principais. E eu coloco essa orientação por escrito também, que isso não deixa muita dúvida, né? Então eu coloco quando ele tem que me avisar e coloco para ele me avisar antes de tiver efeito colateral. Isso é uma prática que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos e que para mim tem funcionado bem. A gente tenta sempre colocar uso contínuo, tá? Porque essa aqui é uma informação importante. Porque se não for uso contínuo, depois como é que o paciente vai comprar 12 embalagens, né? Então é importante que coloque em contínuo. A receita tem que ser datada, porque essas receitas elas têm perante a Anvisa 6 meses da sua data de emissão. Então, se o paciente pegou no dia 1º de janeiro de um ano, se ela quiser comprar no mês 6, né, tiver passado um dia de 6 meses, a empresa não vai poder aceitar, porque a Anvisa pode complicar, o paciente precisa de uma receita nova. Isso para nós, prescritores, gente, é muito bom, porque senão o paciente também melhora com o tratamento, o que é muito frequente com o tratamento com cannabis, que o paciente melhore. E aí ele não aparece, porque ele melhorou, mas a gente precisa reavaliar, a gente vai precisar acompanhar a transaminases, a gente quer saber como é que ele está indo. Então, né, no mínimo a cada 6 meses, eu acho que é o mínimo, né, que o paciente deveria voltar. Óbvio, cada um tem a sua rotina, os seus retornos, mas a Anvisa faz isso de bom para nós, que é exigir uma nova receita a cada 6 meses. Então vamos colocar a data, tá? Se a gente não datar, isso pode dar problema. E a gente vai colocar aqui a nossa assinatura, nosso CRM, né, nos digitais, e já está tudo lá. Então, esse aqui é um modelinho de prescrição. Opa, eu queria mudar para a setinha. E o último que é a contracapa. Ó, ficou aqui todas as minhas anotações do outro slide, cara, ali. Peraí que eu vou apagar aqui. Essa aqui é a última página, seria, digamos assim, a contracapa do nosso folder, quando ele for dobradinho ali. Só dizendo para vocês que a nossa empresa ela oferece suporte para vocês. A CPCAM não é uma simples importadora de medicamentos, ela não é só um marketplace, um representante de medicamentos. É uma empresa farmacêutica, tem um farmacêutico responsável, né? O Felipe, se ele não está aqui agora, vocês eventualmente vão acabar conversando com o Felipe, porque ele orienta a gente, ele é a pessoa que vai ser responsabilizada pelo tratamento, vai se responsabilizar pelo tratamento, junto com a CPCAM, junto com vocês. Então, assim, o médico que ele não tá sozinho, por exemplo, se a gente passa uma marca lá americana, como é que a gente vai falar com alguém dessa marca, né? A gente quer uma dúvida, a gente quer um certificado de análise atualizado, a gente aconteceu algum problema, tá? Vamos bater na madeira, mas assim,
paciente teve algum efeito adverso, quer responsabilizar o médico de alguma forma, o médico tem um respaldo da nossa empresa, porque é uma empresa farmacêutica registrada no Brasil como tal, e a gente tem um farmacêutico clínico e a gente tem médicos e pessoas que compartilham do tratamento com vocês e do acompanhamento do paciente também. A gente tem a gente tem um questionário de acompanhamento, que é um formulário que o paciente recebe, onde ele relata se ele tiver algum efeito adverso, né, ele tem contato com a nossa equipe, então é um paciente que fica sendo acompanhado de perto, vocês não vão estar sozinhos nesse tratamento, nem vocês e nem o paciente de vocês. Então, esse é um diferencial que eu convido vocês a virem conhecer, que eu tenho certeza que vocês vão ficar bem satisfeitos. Aqui a gente tem os nossos contatos e o QR Code para o site. O acolhimento é o número que vocês passam para o paciente também, tá? Então, o paciente, vocês passam para ele a prescrição e o contato do acolhimento e o paciente entra então em contato. Eu sempre digo assim, ó, encaminha essa receita para o WhatsApp do acolhimento que eles orientam vocês os próximos passos. Então, o Felipe tá aqui, o João, né, tá aqui, para mim ele tá aparecendo aqui em cima. Então, o João que tá aqui foi o responsável pelo acolhimento durante um tempo, agora nós temos outras pessoas que também estão fazendo isso, mas com certeza o responsável pelo acolhimento vai responder o paciente de vocês, vai ensinar como é que faz a autorização da Anvisa, vai fazer tudo que ele tiver de dúvida ali para poder tirar. Então, vocês não precisam se envolver com essa parte de orientar o paciente. O paciente pergunta, como é que é? O formulário da Anvisa é muito burocrático. Não, gente, não é nada burocrático. O formulário da Anvisa é super fácil de preencher, mas vocês não precisam explicar para o paciente como é que preenche, que a empresa faz isso por vocês, tá? Porque a empresa precisa dessa documentação. Então, a empresa vai pedir o comprovante de residência, vai pedir o documento com foto, vai ajudar na autorização da Anvisa, e o paciente vai simplesmente fazer vai pagar frete ou receber o seu medicamento em casa, no endereço que ele forneceu ali no comprovante de residência, tá? Então, tudo regulamentado direitinho, ele vai ter um rastreio, tá? Mas isso tudo vocês podem dizer que a empresa se responsabiliza. Então, gente, esse Doutora, foi. Oi? tivemos uma pergunta aqui, só antes Vamos lá. da gente finalizar, né? Enquanto você apresentava aos pacientes que têm certa sensibilidade ao THC, a doutora Cláudia aqui no chat perguntou se zumbido contraindica o uso do THC, né? Se pacientes com zumbido podem Zumbido. utilizar. Zumbido. Não, gente, não. Quem que perguntou? Deixa eu ver aqui o chat. Pra eu poder responder um pouquinho. Quem é que perguntou, gente? Abre aqui pra mim, deixa eu ver. Foi a doutora Cláudia Santos. Doutora Cláudia, zumbido, não. Zumbido não contraindica. Inclusive, existem algumas pesquisas já começando a investigar o zumbido, o tratamento do zumbido com canabinoides. Por quê? Algumas pessoas melhoram do zumbido. E aí o pessoal está se perguntando, se melhora. Opa, acho que eu tô trancando. Se melhora do zumbido, por quê? Qual é o mecanismo? Qual é o canabinoide? Porque zumbido é complexo, né? Se alguém aqui lida com zumbido, deve saber que dificilmente a gente tem uma coisa identificável ou unifatorial, né? E o tratamento do zumbido é muito complicado. E algumas pessoas melhoram com cannabis, mas não é todo mundo. Então, se o paciente busca tratamento do zumbido com fitocannabinoides, não é uma indicação formal, né? Pode ser que melhore. Normalmente a gente vai tratar uma outra coisa e pode ser que o paciente melhore do zumbido, mas não contraindicação não é. Pelo contrário, pode até que o paciente melhore. Vamos lá, gente. Mais alguma coisa? É tarde, passamos do horário. Agradeço muito a quem ainda está aqui. Espero que vocês levem daqui algumas informações interessantes e saibam que podem sempre contar. Eu estou programando, pessoal, porque eu tenho conversado com algumas pessoas novas aqui no privado, de fazer um mini curso, um curso assim de umas 4 horas mais ou menos, aí introdutório, principais indicações e canabinoides na prática. Se vocês tiverem interesse, manifestem pra gente no grupo, me chamem no privado, contatem a representante e falem, ó, tem interesse
e aí a gente individualmente faz uma data. Mas eu tô pensando em fazer assim uma meia dúzia de pessoas só, bem um grupo tipo aqui fechado, para que vocês possam interagir. E eu tenho sempre essa abordagem que eu considero didática e que as pessoas costumam dizer que é didática, porque eu preciso, meu cérebro precisou dessa didática para entender como é que é a dinâmica dos fitocannabinoides, porque tem vários tipos, vários canabinoides, várias respostas diferentes. Então, foi como eu sistematizei a coisa no meu cérebro e é como eu gosto de passar para vocês também, de uma maneira didática. Então, o guia, eu acho que o João já colocou aqui, já colocou o guia ali. Eu vou fazer alguns pequenos ajustes nele, assim, alguma coisa da estética, talvez, ou colocar alguma orientação a mais que eu falei aqui, que eu achei que poderia estar ali também. Mas aí a gente atualiza também vocês com esse guia. Se vocês têm consultório presencial, sinalizem a gente para receber a visita de uma representante e ela depois vai levar também o material físico para vocês. E eu acho que da minha parte é isso por hoje. Pessoal, muito, muito obrigada. Eu agradeço em meu nome, em nome de toda a equipe da CPCAM. Obrigada por estarem aqui, obrigada por compartilhar essa noite. Espero que vocês tenham gostado e que se animem aí a utilizar, porque a melhora dos pacientes às vezes é tão importante que a gente chega a ficar emocionado. Então, eu fico pensando que todo mundo deveria ter essa oportunidade, de usar os fitocannabinoides, caso, obviamente, seja uma condição possível da gente utilizar. Então, muito obrigada novamente e boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado, doutora.